Então, falar desse tema, né, que iniciamos na semana passada, que tem como autor fundante o próprio Deus. Deus é a ideia de família, vem de Deus, de quem Ele é, e da forma como Ele escolheu se revelar ao mundo, foi a partir de uma família. Se você perguntar para mim assim, qual é a imagem mais plena de quem Deus é? Eu te mostraria uma família. Um pai cuidando do seu filho, uma mãe amamentando, uma mãe cuidando, trocando as fraldas, dando de comer, se renunciando para cuidar. Isso é a imagem mais plena de quem Deus é. Deus é uma família. E hoje eu queria compartilhar sobre 3 ventos que possivelmente podem passar sobre essa edificação que a gente está fazendo. Cada um aqui provém de uma família, é impossível você estar aqui, ser uma pessoa e não ter sido gerado num vínculo de 2 pessoas. É impossível. Ainda não conseguiram. Então, a gente pode perguntar que tipo de família que você foi gerado, mas não se você foi gerado. Todos nós saímos, né? Fomos gerados de um lugar familiar. E essa estrutura que nos gera, ela nos gera com muitas características. Muito de quem nós somos é gerado a partir desse ambiente, né? Tem estudos muito robustos, muito antigos, que a maior parte da nossa estrutura mental, psíquica, é formada até os 5 anos de idade. Então, 4, 5 anos, mais de 80% do seu cérebro, dos seus afetos, como é que você vai amar, como é que você vai ficar com raiva, como é que você vai se desiludir, como é que você vai lidar com a sua falta, como é que você vai lidar com a sua fome, tudo isso tem a ver com essa constituição que é muito precoce. E por isso que é importante a gente trabalhar e frisar esses aspectos da família. Uma outra coisa que eu falei na semana passada, e eu quero sublinhar como fundante para nós, é que nós cristãos cremos em Deus, cremos que se existe uma origem para a família, essa família provém de Deus. Se nós cremos que de alguma forma a palavra família para nós é fundante, ou seja, está em Deus, isso nos conforta, isso de alguma forma nos gera uma possibilidade de se apegar a essa realidade. Nós sabemos bem o que é uma família, porque Deus é uma família. Quando Deus foi nos criar, né, e Ele chama ali, a Trindade já estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem uma família, tem uma comunidade criativa e Ele nos cria a imagem e semelhança dele, uma família. Mas não significa, irmãos, que aqueles que não se enquadram naquilo que nós acreditamos ser a verdade e que eu creio ser a verdade sobre família, não significa que nós temos o direito também de não respeitá-los. Né? Acho que o respeito cabe em todos os lugares. Você dizer para alguém que ele não é, se ele não concorda e não está debaixo do mesmo guarda-chuva que você e não crê como nós cremos, é ofensivo. E com isso eu não estou dizendo que a gente está abrindo mão do que a gente acredita sobre família, de forma nenhuma. Nós acreditamos, sabemos a origem, sabemos os princípios e valores que estão por trás da concepção do que é uma família. Mas não significa que a gente não deva respeitar. Né? Eu tenho visto alguns avanços também muito negativos quanto a essa tolerância do espaço do outro, do respeito mínimo do outro, como ser humano, né? Significa que nós concordamos? Não. Significa que nós abraçamos como família princípio de Deus ali, naquela pessoa, naquele formato? Não. Mas isso nos dá o direito de desrespeitá-los?
né, de persegui-los, de colocar fogo. Em São Paulo, há uns 3 meses atrás, passou uma matéria do número de pessoas em situação de rua que começaram a ser perseguidas, né? Colocando fogo no cobertor. E aí muitos que têm esse formato distante do nosso formato familiar eram alvo. Simplesmente por quê? Porque aqueles que estavam perto não concordavam com a posição daquela outra pessoa. Não concordar é um direito, mas respeitar é um dever. Né? E voltando para o nosso tema, família é uma causa nossa, é uma causa cristã. É uma causa que a gente luta. Eu estou dando a minha vida, né, não está lá, estou dando a minha vida por alguma coisa, estou dando a minha vida crendo nisso. E tem tantos casais aqui com muito mais experiência de anos, né, de casamento, e a gente vai falar um pouco sobre 3 principais ventos que podem bater sobre a nossa casa. Que podem, ou melhor dizendo, que vão bater na nossa casa. Abra comigo em Mateus capítulo 7, vou usar esse texto como base. Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7, 24. Diz assim, ó. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Tem uma prerrogativa no fim desse texto que eu acabei de ler, né? Uma coisa é uma boa aula e outra coisa é uma boa vida. Quando é uma boa vida se torna uma boa aula. Mas é possível uma boa aula ser só uma boa aula. Quando Jesus ensinava, ele ensinava com um jeito diferente, que tinha ensino, mas era diferente do ensino daqueles que só ensinavam. Tinha autoridade, né? E ele está aqui falando de um assunto que para nós é base. Ele começa dizendo que as tempestades fazem parte da construção da nossa família, da nossa casa. Elas estão lá. Ele não fala, um dia talvez vai ter. Não, ele fala, vieram as tempestades. Veio. Não é se. É quando. Vai acontecer. Parece que Jesus está sugerindo para nós que as tempestades irão passar pela nossa constituição familiar. Os afetos, né, os relacionamentos humanos, em geral, os melhores relacionamentos humanos são constituídos com atrito. Nós vivemos num tempo onde isolamos o atrito. É como se a gente só soubesse atacar para matar, né, ou não se relacionar. Mas pensa para você ver, em geral, as relações mais sólidas que temos têm, de alguma medida, o atrito como uma das suas características. Seja um casal, né, que eu digo que casamento bom é casamento com atrito. Mas não é atrito de violência, não é atrito de ataque por si só. Mas é um atrito de luta pelo outro.
Porque você concorda comigo que se um dia a Zuleika parar de pegar no pé, vamos dizer assim, daquilo que a incomoda, que é ruim para a família dela, de uma característica que o Charles faz, o dia que ela falar, cansei, faz do jeito que você quiser. Esse faz do jeito que você quiser, possivelmente significa que não exista mais casamento. Mas se ela é daquela ainda que insiste, né, da toalha em cima da cama, muda isso aqui é ruim para nossa família, é porque tem uma proposta, tem alguém no jogo, alguém está dentro e quer que algo seja mudado. Então, nesse sentido, quando você cuida de um filho, atrito, correção, significa que você não ama? Não, pelo contrário. Aquele atrito é justamente para aproximar, para demonstrar mais. Uma amizade verdadeira, né? Eu digo que uma amizade que tem por possibilidade o atrito e a continuidade após o atrito, ela tem muito potencial. Mas uma amizade que nunca passou por um atrito, se vier uma tempestade, muito difícil de se sustentar. Porque você não sabe o limite do outro. Você não sabe se o outro está por você. Porque não foi testado. Hoje, eu quero marcar a respeito de alguns desses ventos. Desses ventos fortes que podem atingir nossa casa. Isso não é uma peculiaridade de alguns. Eu sei que entre nós tem casamentos mais saudáveis, menos saudáveis, pessoas mais santas e outras menos santas, mas dentro do aspecto humano existe uma característica na constituição da família, e isso é a tempestade. O objetivo nosso aqui essa manhã é propiciar um ambiente favorável para construir alguma coisa. O que nós estamos construindo? Estamos brincando de casinha, de papai e mamãe, ou estamos edificando uma família para as demais famílias da Terra? O que vivemos hoje nos nossos casamentos é uma leitura do que a gente queria viver quando adolescente, ou a gente de fato está implicado em ser um ambiente favorável onde Deus pode ser visto através do nosso casamento, dos nossos filhos e do testemunho de Jesus através da nossa vida. Então, essas são algumas das perguntas que me sugerem esse início. Essas palavras de Jesus aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, ela tem um contexto geográfico. Qual é o contexto? Lá na Galileia havia algumas colinas. Galileia era uma cidade baixa, com colinas em torno. Né? Existia lugares, como se ela tivesse sido edificada num lugar mais baixo. E em seu contorno existia muitas colinas. E Jesus está olhando para essas colinas e dizendo, olha, não construa lá embaixo. Se for construir, tem que cavar uma profunda vala. Tem que achar a pedra, a rocha, para você lançar fundamento. Por quê? Porque quando a tempestade vier, e se você já morou perto de alguma colina, você sabe o que eu estou dizendo, a água empoça, né? Vem descendo, e aonde é a parte baixa da cidade, o que faz? Acontece o que tem acontecido na nossa cidade. Geograficamente, a nossa cidade tem alguns gargalos, onde a água pluvial, né, o fluxo maior da água, não tem passagem, é impossível aquele volume todo no mesmo lugar. E acontece aquilo, acontece enchentes. Casas vão ser derrubadas. É mais ou menos esse o cenário onde Jesus está falando para esses homens, e ele diz, olha, se você não pensar bem e construir essa casa lá embaixo, embaixo da colina,
quando vier a tempestade, se não tiver um bom alicerce, ela vai embora. E essa reflexão, ela nos sugere pensar em como é que está o solo do nosso coração. E aqui, pessoal, eu não digo a respeito do tempo. Eu e a Rebeca vamos fazer 15 anos, 13, 15 é o Guilherme ano. Vamos fazer 13 anos de casado. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Eu sei que é pouquíssimo tempo. 13 anos. Mas a grande pergunta é: pode existir casamentos que têm 40 anos e nunca foi casamento? Pode existir relacionamento de um homem com uma mulher que não passa nem perto de ser uma família? Pode existir pessoas que usam aliança no lado esquerdo e o que tem na sua casa não é um lar? Uma questão. Você tem por característica, vale mais para você o tempo que você está com alguém ou a qualidade do tempo que você está com alguém? Entende isso? Eu acho que são boas questões para nós. Porque eu não quero fazer 30, 40 anos de casado para falar que eu fiz 30, 40 anos de casado. Eu quero que os 30 e 40 anos de casado seja uma consequência do que eu vivi diariamente, pessoalmente, anualmente com aquela pessoa. E o primeiro vento que tem estragado essa constituição, ou que tem afetado, ou que tem jogado muita dificuldade no estabelecimento de uma casa é o vento do individualismo. É o vento do do meu jeito. Tem que ser, senão não existe. E pessoal, fazendo um parêntese, a individualidade é muito boa. A individualidade, eu diria que é extremamente necessária para se constituir uma família. A propósito, é difícil sobreviver em qualquer relação onde um deixa de ser para ser o que o outro quer que ela seja. Isso é muito ruim. Você já viu por aí umas brincadeirinhas, né? Na minha casa quem manda é minha mulher. E o cara conta isso como se fosse bonito. Ele vira e fala assim: na minha casa eu não mando nada. Eu não mando nem nos meus filhos, eu não mando no meu dinheiro, eu não mando na minha casa, eu não mando na comida. É quase que ele estivesse falando assim: eu sou um banana. E ele acha bonito. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou nada, eu não tenho eu. Eu não tenho perspectiva do meu ser. Eu me nego. Eu sou um fantasma, eu sou um fantoche. E nesse sentido que eu digo que a individualidade ela é inevitável, ela é necessária para se constituir uma família. Eu preciso minimamente me conhecer para que então eu acrescente valor pessoal naquela união. E eu tenho feito um estudo de um médico que ele fala uma coisa muito interessante. Ele é um psiquiatra, estudioso, há mais de 30 anos de profissão, e ele tratou muitos casos de pessoas com traumas a respeito da sua origem familiar. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, desde a década de 70, tem havido um processo, eu tenho percebido na clínica, né, ele percebendo um processo de perda da virilidade da figura masculina. Ele falou que desde a década de 70, com esse movimento que de fato tem um porquê existir, que é o feminismo, que é o direito da mulher e tudo isso, tem algumas coisas que eu acho válidas sim, mas o esforço disso tem deslocado a mulher de uma certa forma dessa posição feminina que tem desvirilizado o homem. Tem tirado o homem desse lugar masculino. E por isso, não só por isso, mas também por isso, esse movimento que homem não é mais homem.
Que os filhos já não têm como referência, o filho homem não tem a quem ter referência masculina. E são esses mesmos que batem no peito e diz: é minha mulher que manda em tudo. Como se não houvesse outro jeito de ser. E esse movimento de desvirilização do homem, perda da virilidade, tem gerado com grande energia a potência das mulheres. Só que sabe qual é o resultado da potência das mulheres? Que eu não estou falando que elas não são potentes, que elas são muito potentes. Mas quando esse movimento é contra essa figura masculina, elas perdem aquilo que elas necessitam, gerando assim não outra saída que não seja assumir as relações com seu próprio sexo. Entende isso? É como se o que esse médico diz é a potência que essas mulheres estão tanto desejando tem gerado a impotência desses homens que não sabem quem são. E é muito interessante, às vezes, do lado de grandes mulheres, mulheres fortes, batalhadoras, que tiveram que se redesenhar na sua história, tem homens bem pequenos, bem pequenininhos, gatinhos, sabe gatinho? Bem... E fecha parênteses da individualidade. Como nunca antes, precisamos trabalhar dentro desse aspecto nosso, que homem é homem, macho, masculino, necessário. Mulher é fêmea, feminino, feminino e necessário. Cada um achando o seu lugar numa relação desses dois, que é o único jeito de se nascer uma família, nós temos um ambiente propício à constituição de um lar. É isso? Então, individualidade é necessário? Muito. E falar disso hoje em dia? Muito necessário. Tá bom. Mas e o individualismo? O individualismo é um caminho muito, muito, muito difícil. O que é o individualismo? Tem que ser, mas só pode ser se for do meu jeito. Eu tô certo e sempre o outro tá errado. Eu tenho que ser atendido. Eu, meu. Conhece essas palavras? Se a Rebeca acabou de dizer que até o pai que nós temos é nosso, por que tem coisa que é sua e tem coisa que é do seu marido ou da sua esposa? Como é que é isso? Meu dinheiro, seu dinheiro. Esses dias saiu um artigo de o divórcio, e na cláusula lá do divórcio, eles definiram quais os filhos eram de um e quais os filhos eram de outro. Não é guarda. É como se fosse posse. Um deles abrindo mão de uns e ficando com outros. Não, isso não é possível. É impossível isso. Não pode fazer isso. Será, irmãos, que um dos grandes problemas nosso é a rendição total ao nosso jeito de fazer? Nosso excesso de cobrança de ser de um determinado jeito. Em geral, é o tipo de gente que só quer levar vantagem, tem muito egoísmo enrustido, né? Que está sempre escancarando, né, a sua posição, a sua necessidade de afirmação naquela posição. Quando você olha essa relação, ela parece mais uma competição. Um vai falar, o outro, não, cala a boca, eu que falo. Sabe, esse ambiente, isso não é lar. Isso não é família. O individualismo é quando eu me fecho como se não existisse mais nada no outro, mais nada fora. E me fechasse como se aquilo que eu acho fosse o único jeito de acontecer. É o eu no centro. É o eu no comando. É eu mando e você obedece.
Esse é um primeiro vento que tem atacado as nossas famílias, a constituição de novas famílias. O segundo vento, que eu tenho chamado aqui, até perguntei ao filósofo esta manhã aqui se eu podia usar, né? O complexismo. Primeiro, o vento do individualismo. Depois, o vento do complexismo, a complexidade humana. Nós estamos ficando complicados. Cada dia mais complicado o negócio. O ser humano é uma estrutura complicada? Sim, nós somos bem complexos. Nosso sistema interno, externo, espiritual, nossa relação com o outro, tudo isso é muito complexo. Mas parece que a cada passo que a nossa geração dá no calendário tem ficado pior. A gente está muito complexo, a gente não sabe do que gosta, a gente gosta de uma coisa hoje, não gosta amanhã. A gente pensa de um jeito hoje, já muda imediatamente e impõe isso para que todo mundo pense igual que a gente pensava. Está complexo. Eu lembrei de um texto que é, não precisa abrir, Gênesis 4, 23, que disse Lameque, fala assim, ó, escutai o que eu passo a dizer, matei um homem porque ele me feriu e um outro porque ele pisou no meu pé. Mais ou menos isso. Sabe, as relações estão muito complexas de lidar. Qualquer coisinha estoura com o outro e isso tem nos tornado cada dia mais imprevisíveis. Pessoas sem estabilidade emocional nenhuma, mínima. Porque assim, gente, sanidade é uma coisa, né? Saúde é uma coisa. Agora, mínima constituição das suas emoções são necessárias para se constituir uma família. Deveria ter teste psicológico antes de casar. Sim. Exame psicotécnico, para ver se tem, sabe? Por quê? Porque, de alguma forma, precisa de raciocínio. Precisa de antever algumas necessidades do outro. Precisa. Precisa ter força de diálogo. Porque alguém que não dialoga, não questiona, não se coloca, não tenta uma conversa, não tem relação. É um monólogo. A grande ironia é que o ser que está sobre a força do primeiro vento, que é o egoísmo, o autocentramento no seu eu, consequentemente vai se tornando uma pessoa muito complexa de relacionar. É aquela que só ela está certa. Alguém conhece alguém assim? Como que é difícil relacionar com alguém que sempre está certo? Mas aí você vem com uma coisa nova, saiu o artigo ontem lá do doutorado, tal, e você chega para a pessoa e fala assim, nossa, eu estou com essa informação aqui. Não, já sei. Não, isso aí é isso aqui. Complexo. Como é complexo se relacionar com essas pessoas. Isso ocasiona, pessoal, o que a gente chama de estilhaçar do ser humano, como se a gente estivesse funcionando todo quebrado. Então a gente tem uma partezinha saudável e aquilo às vezes aparece, mas em geral a gente está quebradiço. Sabe, a pessoa encosta em você, você já... Você não tem estrutura para as demandas do cotidiano, mínimas, emotivas. Né? Por exemplo, ganhar e perder. Faz parte da vida. Esbarrar no seu carro, né? Faz parte. Acontece. Esses dias uma matéria lá que o pai surtou lá com os filhos porque a conta de água veio R$ 30 a mais do que o normal. Acontece. Mas por isso você vai jogar um filho fora para não tomar banho? Mas a gente está ficando muito complexo. A nossa geração está muito complexa. E Jesus, para isso, lá em Mateus 22, ele fala assim, olha, vocês erram muito, mas erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras, como que ela funciona para nós? Mais ou menos o seguinte, o motivo pelo qual a minha esposa está questionando isso na minha vida está nesse manual?
Faz sentido? Deixa eu ver. E aí você aprende e dialoga, conversa. De onde vem isso? Por que vem? Mas não é assim, você não sabe, você não pode falar mais nada. Não é isso. É as escrituras. É a base da constituição da família. É sobre ela que nós edificamos uma casa. É sobre aquilo que não muda. Aquilo que é inabalável. O poder de Deus a gente não conhece, né? Eu já vi casamentos passando por grandes abalos. Mas justamente nesses casamentos que eu vi o poder de Deus. E sabe aquele bem calminho assim tal? Muitas vezes não é casamento. É um acordo de colegas. Que de vez em quando dormem juntos. Mas não é casamento. Casamento é atrito. Com amor. Com as escrituras, com princípio, com valor. Um lutando para o outro ser a melhor versão de Cristo possível. É a Lídia pondo o Felipe, pondo a mão no peito do Felipe num dia de manhã e falando assim, olha, aquilo que você falou que você vai fazer, Deus me incomodou, me deu essa palavra, eu acho que você não devia fazer, ora de novo, pergunta para Deus. Ter espaço para isso. Mas o Felipe amanhã pode ser o presidente do Brasil. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. Mas a esposa dele tem que ter esse acesso. Porque o dia que ele achar que o cargo que ele ocupa não tira esse acesso de quem é próximo, perdeu. Sim ou não? E aqui cabe uma pergunta. Quem na sua vida pode falar contrário ao que você está fazendo? Você tem alguém que fala na sua vida? Ou você é solto? Sabe, tá na moda, né? Não precisa. Precisa de pastor? Pra quê? Charlatão? Eu tenho um coach aqui na internet. Eu faço curso ali, tá resolvido. Mas deixa eu te perguntar, tem alguém que pode falar contrário ao que você está fazendo? Porque se você responder que não, cuidado, seu barco pode estar à deriva. A destino do seu próprio desejo, sem ninguém poder te sinalizar que você está indo para o caminho errado. Você pode estar indo para o caminho abismo. Se você não se submete a ninguém, já não tem idade para o papai te dar ordens, né? Porque muitas vezes a gente acha que é adulto e que o pai não fala mais nada na nossa vida. Seu pai não fala mais nada, sua mãe não fala mais nada, seu pastor não pode falar, seu amigo não pode falar, seu marido ou sua esposa não pode falar. Para onde você está indo? Você tem alguém que pode colocar o dedo no lugar contrário do caminho que você escolheu ir? Ou ninguém mais fala na sua vida? E para isso a gente chega num terceiro vento, que é o vento do relativismo, né, gente? Como nunca antes, a verdade se tornou uma questão relativa. Desde quando a gente escuta isso? Nós sofremos tanto com a pulverização dos princípios éticos, morais, sociais, e dentro do nosso espectro, cristãos do princípio, né? Do que é a verdade. A gente sabe que existe uma verdade. Essa verdade, Charles, é impossível que o Charles e o André estejam falando a verdade ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, indo em direção diferente. É impossível. Ou um vai estar certo e o outro está errado, ou o outro está certo e o outro está errado. Por quê? Porque a verdade não é algo que se parte e fala, toma um pedaço aqui, e os dois, mesmo falando contrariamente, os dois estão falando a verdade. É impossível. Isso é falta de raciocínio. Então, em qual sentido a verdade é relativa? No nosso sentido, é impossível ela ser relativa. Ou você está aqui com a verdade, ou você está errado. Não é relativo. É impossível eu e o Felipe falando coisas contrárias a respeito do mesmo assunto
ter que aceitar publicamente que eu estou falando a verdade e ele também falando a verdade. Alguém está errado. Só que falar isso para as pessoas gera guerra mundial. Alguém está errado? Guerra mundial. Você chegar a ouvir um casal com um problema e traz uma reflexão para um, traz a reflexão para o outro, e rapidamente, não, você está falando que eu que estou errado? Não necessariamente, mas e se tiver? Não pode? Você não erra? É isso? Você está sempre certo. Você é sempre a vítima. Ah, entendi. Não tem jeito de constituir uma família assim. Família se constitui assim, pisei na bola. Você tem razão. Me desculpe. E também, eu acho que eu estou certo. Eu já orei. O Senhor confirmou isso no meu coração. Tem a ver com isso aqui que ele disse. Vamos orar junto, esse texto. Entende isso? E tá tudo bem. Você não deixa de ser homem por pedir desculpa. Tinha isso antigamente também, né? Quantos já ouviram me desculpa do seu avô? Alguém? Eu nunca ouvi. Meu avô morreu sem me pedir desculpa. Porque antigamente, é como se falasse desculpa era enfraquecer quem a gente era. É como se na briga do casal, se alguém falar, não, você tem razão, é como se o outro estivesse perdendo a guerra. Não, você só está reconhecendo uma virtude. A constituição da família é algo bem complexo, mas sob 3 aspectos a gente não pode esquecer. Cuidado com o individualismo. Tudo é eu. Cuidado com a complexidade que a gente dá para as coisas. Tudo é um problema. Tudo. Acordar cedo é problema para a maioria de nós. Mas tem outra solução? Não, então não deve ser mais um problema. Concorda? Eu tenho que achar um jeito de resolver aquilo. Porque se eu ficar levantando todo dia de manhã, porque eu tenho que levantar e achar que aquilo é um problema, vai ficando maior, só maior e eu mais complexo. E a gente está ficando uma geração muito complexa. E por último, o relativismo. Não significa que tudo é relativo. Existem verdades e existe a verdade. E isso é importante que seja dito. Concluindo, de onde vêm esses ventos, pessoal? Eu sei que é da nossa cultura, da nossa queda. Mas quando eu lembro lá de Gênesis capítulo 2, versículo 18, conta a história de Deus olhando para aquele homem que ele acabou de criar, e Deus mesmo disse, eu vi que o homem estava só. Lembra disso? Eu vou criar uma auxiliadora. Quem viu a solidão do homem foi quem? Foi Deus que viu. Tá vendo? Esse menino tá ligado. A ideia de se criar uma mulher foi de Deus. Foi Deus que viu que a gente não dava conta. Que faltava alguma coisa. Ou melhor, ele fez faltar alguma coisa. Ele tirou uma costela, pôs em outro lugar para encaixar depois aquela mesma costela e se tornar uma só carne. Foi Deus que viu. Pergunta, se foi obra de Deus, por que daqui a pouco vem a queda, esse mesmo homem que olha e diz, essa é ossos dos meus ossos, né? O poema de Adão, essa é a mais bela feita, essa é osso dos meus ossos, é o mesmo homem que diz, é a mulher que você me deu. Isso aponta para nós que o eu já estava ali. Esse Adão caído já é o Adão que transiciona muito rapidamente do apaixonado pelo ser criado à imagem e semelhança de Deus para ser família com ele, para o homem que agora quer culpar alguém. Que é o que normalmente a gente quer fazer. Sim ou não? A gente quer culpar alguém. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que foi fraca e pegou lá e comeu do fruto. Aí podia vir uma perguntinha, né? Por que você não falou para ela não comer, então? Por que você não tomou o fruto da mão dela e falou assim, você não vai comer não porque Deus falou para não fazermos isso.
e eu te protejo. Você é parte de mim e eu não quero que você caia. Por que o Adão não fez isso? Porque nós temos na nossa origem a essência da queda, criou dentro de nós o banana. A possibilidade da gente deixar de ser viril, deixar de ser macho, deixar de ser o protetor e proteger a parte mais frágil. A gente saiu da posição de homem. E às vezes falar disso, as pessoas acham que a gente está afirmando o machismo. Não é isso. Mas é porque eu sei, eu tenho ouvido como nunca antes. 80% dos meus pacientes hoje são mulheres. Eu vejo, é uma crise de não ter referência, nem paterna, nem dentro da sua casa. Então, pessoal, como que se resolve o individualismo? Se resolve se apropriando do remédio da queda, que é Jesus. Jesus é o modelo. Ele é o único que pode nos devolver essa posição não solitária do individualismo e nos colocar de novo no ambiente familiar. Segundo, de onde vem o complexismo, essa complexidade do nosso tempo? De onde vem? Vem da nossa tentativa de vivermos suficientemente para nós mesmos. É como se estivesse na moda que a gente não precisa de ninguém. É lindo isso. É o ser potente. É eu contra o mundo. Uma novidade, tá? Não existe isso. Somos seres extremamente sociáveis. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é muito saudável. Não é porque tem um falando para o outro ouvir. Não, é porque domingo a domingo nós revezamos e aquele que hoje tem o microfone no lugar de fala, amanhã está sentado aí ouvindo alguém. E pedagogicamente, todo mundo que fala e que ouve é desafiado coletivamente a ver o valor do outro. Não há humanidade sem social, sem o todo, o plural, o coletivo. Não existe. Não existe. Nós viraremos bichos da pior espécie. O ser humano, ele tem perdido o seu gosto. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe do que ele gosta. Ele não sabe nem quem ele é. A Rebeca me falou, né, que tem lá, acho que é mais lá fora, não sei se já chegou muito aqui, mas a caracterização da identidade das pessoas por animais, né? Está em alta lá fora. São pessoas se dizendo jacaré. Já viu isso? Hã? Terians. Comunidade dos Terians. Comunidade dos Terians. Terianos. As características da personalidade humana têm sido substituídas por outras de animais bem precoces, bem menos intelectualizados do que um ser humano. Isso não é o salário do pecado? Não é o salário do pecado? Não é um retrocesso? É o homem falando assim, eu quero abrir mão das faculdades das quais Deus me criou. É isso. Porque se ele quisesse ter feito o Bruno um pássaro, ele tinha feito. Mas ele fez o pássaro e o Bruno. Entende isso? Complexo, tá complexo o negócio. Não é qualquer coisa, não. E o relativismo, pessoal? O relativismo vem do nosso desejo de ter sempre razão. As conversas mais especiais que eu tenho tido são nos momentos que aquelas pessoas que tinham muitas certezas de si começam a perguntar, será que é isso para mim mesmo? Será que eu sozinho cheguei nessa resposta? Será que é essa a resposta? Será que não posso perguntar para Deus? Né? Será que eu não vou ler a Bíblia? Será que eu não vou perguntar a um amigo?
Será que aquele irmão que ora por mim, que quer tanto, não pode fazer um compromisso de oração por tal assunto comigo? Será que eu estou certo mesmo? Sozinho? A destino da minha vida solitária e eu estou certo? Será que eu estou certo? Ou eu posso estar enganado no meu jeito de ser, a minha maneira? No Deus, a minha imagem e semelhança. Quais têm sido as consequências, irmãos, desses 3 ventos? Casas muito frágeis. Famílias muito frágeis. Contrariamente a isso, o modelo pelo qual Deus nos chamou para ser é uma família forte. Não à toa, ele chamou a igreja como base da revelação de que é uma família. Tem atrito? Tem. Tem dificuldades relacionais? Tem. Mas pode ser de verdade. Não precisa ser mentiroso. E isso acontece também na igreja. Quais as consequências desses ventos? Quando não aplacados? Pessoas doentes. Fisicamente. Tem uma doença que não é nova, mas tem aumentado muito, né? Que já comprovadamente é de origem psíquica, que é a fibromialgia. Alguém já ouviu falar disso? Nos últimos 10 anos, aumentou mais de 300% o diagnóstico. Sabe o que é isso? 300% o diagnóstico de pessoas que sofrem de fibromialgia. O que é? É uma inflamação, genericamente, uma inflamação nos nervos. E os nervos, eles estão ligados a um mesmo lugar, a uma mesma origem de força, que é o nosso cérebro. Agora, qual foi a consequência para que nos últimos 10 anos a gente aumentasse 300% o diagnóstico? Pessoas doentes. Pessoas emocionalmente despedaçadas. Pessoas espiritualmente desconfiadas. Elas não têm um ambiente favorável na casa de onde veio, na casa que ela mora e também não conseguem ser na igreja. Por quê? Porque é consequência. Se ela não ama e não vive em um lugar de amor dentro da sua própria casa, o que ela vive no ambiente coletivo é uma cópia. E muitas vezes piorado. Por quê? Porque ela acha que o pastor que está com o microfone na mão vai de alguma forma manipular para fazer assim como o pai dela fez, ou a mãe dela fez, ou o tio dela fez, que é o abuso. Pessoas despedaçadas emocionalmente e espiritualmente. Qual é o remédio? O remédio é Jesus. O remédio é insistir com a igreja, porque é um caminho. Famílias que muitas vezes é estabelecida em campos minados, sabe? Já viu isso? A mulher pensa 30 vezes como que tem que falar. Porque dependendo do jeito que ela fala, uma bomba atômica explode dentro da casa dela. Quebra tudo. O marido. Aí ela começa a não falar. Só que o não falar, Lacan fala que o que adoece é a palavra não dita. Começa a adoecer. Porque não fala, não pode. Características individuais acuadas. Pessoas, a persona vai voltando para dentro. Não tem por onde sair. Não tem espaço. Pessoas vivendo lutos profundos de algo que ela gostaria de viver com o outro, ou gostaria de ser com o outro, mas não tem espaço. Casamentos frágeis, mulheres potentes, vivendo com homens impotentes. Deterioração do plano primário de Deus, que é uma família. Uma família perfeita? Não. Com seus desafios. Mas o que eu quero sublinhar é, se isso aqui for a base do compromisso que nós tivemos com alguém, com os nossos filhos, nós temos chance de construir algo. A gente tem para onde voltar.
a gente tem disponível para nós o Espírito Santo, que nos faz reconhecer que mesmo que para nós homens é tão ruim, a gente reconhecer, você está certa. Quase sempre elas estão certas, né? 95%. Mas reconhecer isso não faz você menos homem. E eu quero fechar, pessoal, com um texto de Efésios capítulo 6. Quando eu vim do catolicismo romano praticante, né? Minha família praticou a religião católica apostólica romana por muitos anos. E eu falei isso na reunião aqui, terça-feira. Tinha algumas rezas que a gente fazia, e como o nosso cérebro é muito potente, né? Até hoje eu lembro de alguns pedaços, rezas. E quando eu me converti, eu joguei aquilo tudo fora, né? Aqueles papelzinho, tanto. Só que a pergunta é, como é que ora então? A gente esquece que as escrituras têm muitos textos com orações. E eu tenho ido para um texto de Efésios capítulo 6, porque os ventos eles são tão contrários. E eu acho que Paulo deixou ali para nós, gente, uma oração muito potente, muito poderosa. Paulo vai falar aqui em Efésios 6:10 para a gente se fortalecer no seu poder, na força do seu poder. O que ele está dizendo é o seguinte: o Diego pode ser até forte, mas ele tem que se reconhecer fraco para se apoderar do que Jesus fez. É isso. Ele fala o seguinte: vista a armadura de Deus para você ficar firme. Ou seja, você sozinho, sem Deus, não há possibilidade de ser firme. Armadura de Deus. Para você ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo faz cilada, pessoal? Você sabe que o nível de divórcio só aumenta. Só é cada dia mais facilitado o divórcio. E você sabia, não sabia dessa, um pastor que me falou há pouco tempo, que o nível, quando vai lá fazer, eles perguntam, né, se quiser declarar a religião, a profissão de fé, algo assim, que o índice de divórcios dentro da igreja e fora da igreja é o mesmo. Porque nós somos seres humanos. Sem Deus, pessoal, esse negócio de família é impossível. Não é difícil. É impossível. Porque ele é o modelo. E o diabo, sabe o que o diabo faz? Ele lança uma setinha, sabe? Flip. Um vício. Um vício em pornografia. Para acabar com o desejo que você teria pela sua esposa. Ele lança uma setinha do dinheiro para você achar que você, tendo dinheiro, pode ter tudo, inclusive muitas mulheres. A setinha do poder, ele lança lá, falando assim, você é o cara. Não escuta mais ninguém, não, você é o cara. Cilada, meu irmão. Cilada. E Paulo continua dizendo, olha, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Deixa eu te falar, eu não sei se você está brigando muito lá na sua casa. O que tem me deixado, o que tem me feito mais mal são os motivos que não são motivos para mim. Mas a nossa luta não é contra a Lídia. O Felipe não é, o problema dele... E muitas vezes não é contra ela. Muitas vezes tem interferência do diabo, porque ele viu um potencial enorme de se construir uma família bonita. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores desse mundo das trevas. Entende isso? Deixa eu te falar, você tem um plano para seguir em frente com a sua esposa, com o seu marido? Porque Satanás tem um plano para acabar com a sua família. Ele tem. Ele está obstinado. A quanto menos testemunhas de Cristo chegar no grande dia, para ele melhor. Para ele melhor. O que a gente tem que ter? Aqui não. Aqui não. Aqui nós estamos revestidos de poder do alto. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. O dia mau vai vir, gente? Vai vir. O diagnóstico lá daquela doença vai aparecer. Nosso filho vai ter alguma coisa. Vai faltar dinheiro? Vai. O dia mau vai bater na porta falando assim, você é um nada. E é justamente por isso que a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Ó, que coisa linda. Só se torna inabalável alguém que passou por um abalo. Como é que você testa que um prédio é inabalável? Pergunta. Como é que eu posso emitir um certificado que você pode entrar no segundo andar de uma casa? Como? Se você construir aquela casa bem direitinho, mas nunca sofrer nenhuma mexidinha, você pode atestar que é inabalável? Ou precisa sofrer alguma coisa para que tenha se mantido firme, seja atestado que aquilo não vai cair? Talvez esse seja o lugar da aprovação na nossa vida. Um lugar de nos fazer mais fortes que ontem. Não é isso? O exercício físico não é para isso? Aquela dorzinha? O Bruno vai lá, muda a ficha do André. Até ontem estava tranquilo. Só porque mudou o exercício de lugar, já dolore, fica dolorido. Por que fica dolorido? Você sabe? Porque o seu músculo está respondendo assim de um novo jeito, com mais robustez daquela camada de ontem. É para isso que a gente passa as provações, irmãos. Mantermos firme, cingidos com o cinto da verdade. Sabe essa mulher que nega falar alguma coisa porque o campo é minado? Ela tem que pensar 1 milhão de vezes no jeito que tem que falar? Não vai funcionar. Fala a verdade. Fala, olha, não tá bom para mim assim. Eu não sou eu. Eu não tenho espaço. Não tá bom o jeito que a gente cuida dos nossos filhos. Não tá bom. Não tá bom o jeito que a gente cuida da nossa finança. Não tá bom. Precisa conversar. Precisa resolver. Verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Não é da guerra não, tá, pessoal? Por mais em alta que esteja um contra o outro, um xinga o outro, um ofende o outro, um põe um bonezinho do outro, por mais que isso esteja em alta, o nosso evangelho é o da paz, da shalom. Shalom de Deus. Além disso, usem o escudo da fé. Aconteceu alguma coisa? Pergunte para você se você tem fé suficiente. Se estiver faltando, peça a Deus. Deus, essa aprovação eu não consigo. Pode mexer comigo, mas não mexa com isso aqui, não. Me ajuda. Eu não tenho fé para isso. Mas o Senhor tem para me dar. Me ajuda. O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. O que significa isso? Lembre-se que tem um princípio maior que manda nos seus pensamentos. O grande dia. Você foi salvo para esse grande dia. Não esqueça disso. Você é salvo.
Você é salvo. Você tem uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já viu aquele desenho animado que eu ponho para meus filhos, né? Os defensores da Bíblia. Já viram? Defensores da Bíblia? 3 menininhos, né? Cada um tem uma espada. E conta-se histórias e eles vão lá defender os outros. E aí eu acho bonitinho que o Timóteo gosta do azul, que é o Lucas. O Tito gosta do azul, que chama Lucas, né? No filminho. E por que ele gosta? Porque é espada. Ele usa a espada. Essa espada aqui. E aí o Tito vai lá, pega a espada e fica brincando. Ele é o azul. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Propõe um exercício, pessoal, para essa semana. Sabe aquele assunto que você já falou demais? Ora antes um pouquinho, antes de falar de novo. Você já falou 1 milhão de vezes. E por que eu estou te falando isso? O Espírito Santo pode fazer o que você não pode fazer. Ora! Deus, eu queria muito que o Paulo mudasse tal coisa. Vai orar! Pode falar com ele? Pode. Mas antes de já começar falando, gasta essa fala para alguém que de fato pode te ajudar. Com toda oração, súplica, tendo isso em mente, que estejam atentos e perseverem na oração. Sabe qual que é o contexto de Efésios capítulo 6, pessoal? Isso foi assustador para mim. Os títulos no capítulo 5 são deveres conjugais. Olha isso. Deveres dos pais com seus filhos. Essa oração que eu acabei de ler, poderosa aqui, tem a ver com a constituição de uma família. É para nós. É para o que nós estamos fazendo aqui como comunidade. Muitas pessoas usam isso para batalha espiritual. Sim, é para batalha espiritual, mas é para batalha espiritual em favor de uma família. Por isso que Paulo está ensinando. Conserve a sua família em oração. Todos os ventos podem soprar. O céu pode até escurecer. Mas a minha fé permanece naquele que pode fazer. Novo, de novo e de novo. Não há casamento que ele não possa mudar. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há ser humano que ele não possa salvar. Não há situação que ele não possa mudar. E é nesse momento que eu queria te convidar a colocar essa situação aí diante dele. Eu estou às portas de um novo desafio, um novinho desafio. Que 4 semanas chega mais um desafio. Um privilégio. Você imagina eu chegando diante do nosso Deus e falando, nossa, você fez tão bem seu trabalho lá como pastor, mas deixa eu te falar aqui, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, não foi muito legal. Ou eu chegando diante dele e ele falando assim, puxa, com todos os desafios que você tiveram, com todas as carnalidades de vocês se apoiaram em mim e fizeram um caminho de fé. Seja bem-vindo para entrar no reino que eu te preparei desde antes da fundação do mundo. Desafios, mas que a gente pode chamar Jesus para estar com a gente. Essa obra chamada família é uma obra para Deus trabalhar, para Deus fazer, através de nós. Quero encerrar e te
sugerir essa oração que nós vamos cantar um pedacinho. Talvez seja dia de você falar para sua esposa, para o seu esposo, de você recobrar os votos, compromisso, de lutar, de seguir em frente, de ter Jesus no centro desse casamento, dessa família, de chamar Jesus para o centro da educação dos seus filhos. Porque às vezes a gente quer um filho crente, mas não quer responsabilidade de ser crente. Talvez é um dia da gente voltar a esses relacionamentos que nos ajudam. Talvez é um dia de você reconhecer para quem você presta contas. Para um amigo, para um pai, para um primo, para um irmão. Para alguém que possa falar na sua vida se seu barco está à deriva e você não sabe nem para onde está indo. Que Deus nos dê essas pessoas e que nos leve a esse lugar que o vento pode bater, mas a gente continua firme. A nossa casa treme, sim ou não? Treme, mas está lá, na rocha, que é Jesus. Até o dia que ele voltar. Foi para isso que eu casei. Foi para isso que eu estou olhando para meus filhos como meus primeiros discípulos. Porque se não der certo com eles, pode dar certo com muita gente, mas deu errado. Alguma coisa deu errado. Amém? E se você é solteiro e está ouvindo isso, solteira, sonhe com isso. Uma família com propósito. Uma família com destino, que é a eternidade com Jesus. Paizinho, nos ajude. Coloque essa palavra num lugar mais profundo no nosso coração. Nos ajude, Senhor. Nos ajude no dia mau, no dia das tempestades, a gente se apegar em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor diz, e na disponibilidade do Senhor de fazer parte da nossa história. Nos ajude. Pai, quebra todo individualismo. Pessoas que, quando eu estava falando aqui, é como se não servisse para elas. Quebra sim. Deixa essa palavra, pelo Teu Santo Espírito, prover saúde nas nossas vidas. Prover remédio para as nossas relações. Nos faz ouvir, Jesus. Nos faz ouvir a Tua doce voz. Em nome de Jesus.